ele. Então, nós vamos iniciar a questão de Mateus, né? Mateus 5. Nós vamos falar um pouco aqui das bem-aventuranças, né? E o sistema que a gente tem falado, né? Um sistema cétuplo dessas, que a partir dessas bem-aventuranças vão realmente dar um corpo, né? Algumas informações que a Bíblia traz. Então, vamos ler lá Mateus capítulo 5. E olha só, eu vou ficar com o grego aqui aberto, que a gente pode buscar algumas informações de algumas palavras lá. Tá? O programa chama Bible Hub, né? Então a gente tem essa possibilidade de buscar algumas palavras no grego para a gente entender. Então, só para os irmãos que ainda não tiveram acesso, né, a isso, Bible Hub é só se colocar no Google Bible Hub e colocar a referência que você quer e traduzir para o português, que vai te dar a tradução no grego, né, para o português. Mas a gente vai trabalhar juntos aqui para a gente visualizar algumas palavras, tá? Vamos lá. Mateus capítulo 5, a partir do verso 1 até o 12. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte, havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram, e ele começou a ensinar, dizendo: Bem-aventurado os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa do céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Ok, a palavra, então, para bem-aventurados, né? A palavra para bem-aventurados é essa aqui, ó, Macarios. Abençoado, olha aqui a tradução, né? Abençoado. Aí, quando eu clico para saber a palavra, né, e o uso dela, então, feliz, abençoado, né, invejado, né? Olha a tradução, Macários. Tornar-se longo, grande, propriamente quando Deus estende os seus benefícios, como vantagem que ele confere, né? Parabéns, descreve um crente em posição invejável, afortunado, por receber as provisões de Deus, que literalmente se estendem, né? Tornam grande sua graça, seus benefícios. Isso acontece ao receber, obedecer os nascimentos de fé do Senhor. Assim, a fé e as bem-aventuranças, né, estão intimamente associadas. Então, lembre-se que a gente fez um paralelo das bem-aventuranças com a lei, né? Então, se no Velho Testamento a lei é um código de ética, né, do Antigo Testamento para aqueles hebreus, as bem-aventuranças também é um código de ética para aqueles que estão ouvindo. Agora, não para os hebreus, né? Mas a gente entende hoje a missão universal de Jesus. Então, é para todos os povos. Eu quero só marcar uma questão aqui bem interessante. Na verdade, vamos de palavra por palavra. Verso 3 aí. Bem-aventurados pobres de espírito. Vamos lá. O que é pobre de espírito? O que você entende por pobre de espírito? Vamos? Errem.
Aqui é o momento de errar. Quando você estiver dando estudo lá, pregando, não é momento de errar, não. O momento de errar é Espírito aqui. de porco. Brincadeira, gente. Claudinei, pobre de Pode espírito falar. seria aquele que reconhece a real situação que ele está. Que ele reconhece a sua dependência, né? Aquele que submete, é isso aí. Pobre de espírito, às vezes tem essa ideia, né, de ser alguém largado, ele é um pobre de espírito, mas na verdade não. Nesse contexto aqui, não. Oi, Fabrício, pode falar. Se a gente for olhar é questão de ponto de vista, né? Tem que falar pobre de espírito, parece que é a pessoa que está num plano inferior, né? Mas eu creio que nesse contexto aqui é mais na questão da necessidade, né? Uhum. A necessidade de reconhecer diante de Deus o quanto nós somos necessitados. Exatamente. É nesse sentido. O pobre de espírito é nesse sentido. A Brenda colocou aqui, saber que você é totalmente dependente de Deus por ser um pecador miserável. Então, pobre de espírito é aquele que submete, né? A ideia do o maior é o menor no reino de Deus, é aquele que submete. É uma pessoa piedosa que está destituída de possibilidades de se exaltar. Jesus diz assim, querem um reino? Mas para participar desse reino, você precisa ceder. O pobre de espírito é aquele que cede. O pobre de espírito, nesse caso aqui, os humildes de espírito, né, que Jesus está querendo dizer, é aqueles que submetem. Lembram lá em Apocalipse, os anciãos, né? Eles, com toda a sua glória, mas eles se submetem, eles se curvam. Eles entendem que, né, a dependência, né? Então, a atitude número 1 daquele que é pobre de espírito é se prostrar. É uma submissão ao rei. É entender a missão e se prostrar diante do rei. É o que é oposto ao coração, né? Humilde ou pobre de espírito, é um coração arrogante, né? É um coração presunçoso. Isso aqui é oposto. Então, vou voltar em Eva. Pode falar. Poderíamos dizer também que o pobre de espírito é aquele que só tem na sua mente um pensamento só, né? Um desejo, que é agradar ao Senhor Jesus. Exatamente. Não tem muitos, né, espírito, muito desejo nas suas mentes, mas porém é pobre, ele só tem um, que é agradar ao Senhor. É isso aí. É nesse sentido que Jesus está falando, né? Então, eu tinha falado a questão do pecado de Eva. O pecado de Eva é querer ter seu próprio reino. O pobre de espírito não. Ele abre mão da sua própria vida por causa do reino. Então, essa é a ideia, né? A submissão é essa aqui. É agradar fielmente com todo o compromisso que Deus, né, tem para ele. Jesus quer alguém que seja realmente confiável, né? O herdeiro, né, da vida eterna tem que ser alguém humilde de espírito. É exatamente isso. É querer e buscar agradar a Deus em todas as instâncias. É aquele que reconhece, submete. É alguém que submete a ordem de Jesus, e eles submetem tanto que eles são até perseguidos por isso, e até mortos por isso. Tá vendo? É nesse nível. E a proposta é exatamente que esses pobres de espírito, é deles o reino de Deus. Hein, Claudinei? A gente pode até... Eu me lembro de quando Jesus estava ali na casa de Lázaro, né? E aí Jesus vira para Marta e fala para ela, né? Ó, tu te preocupas com muita coisa. Uma coisa só é necessária. É isso aí. O pobre de espírito é aquele que sabe o que tem que fazer e faz. Está entendendo? Se é para submeter, eu vou submeter. Pronto, é isso. O reino de Deus é um reino de entrega. Jesus é o exemplo maior aí de submissão.
Então, é essa ideia aqui do pobre de espírito. Então, Jesus está falando, bem-aventurados os pobres de espírito, ou humildes de espírito, em algumas traduções, né? Pois deles é o reino dos céus, é o reino de Deus. A melhor tradução é essa aqui, ó, pobre de espírito. Está vendo aí no grego? Está vendo aqui a palavra tachai? O inglês eu não sei não, mas o grego também eu não sei não, também não. Então, a ideia aqui seria esse aqui, pobre de espírito, né? Ao espírito, pneumat, né? Pneuma, espírito. É só para os irmãos terem uma ideia aqui da palavra. Olha que interessante, porque o próximo é bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Olha no grego aqui. Bem-aventurado, né? Abençoados são aqueles que estão de luto. E quem são aqueles que choram, né? Quem são aqueles que choram? Na verdade, assim, quem está chorando, quem abriu aí pode falar. Não, pode fechar. Pode terminar. Aqueles que está chorando é porque sente sente falta de alguma coisa, não é verdade? Então, por exemplo, o bebê chora porque tem fome, porque está doendo, né? Tem alguma coisa em desequilíbrio aqui, né? Chorar, então, implica nessa falta de algo. Então, quando perdemos alguma coisa, há essa possibilidade de chorar. Quando perdemos alguma coisa, há um desequilíbrio. Então, o corpo percebe e chora. E algo precisa ser resolvido aqui, né? Então, antes da queda, tudo estava em equilíbrio, né? E aí você tem essa palavra, né? Serão consolados. A consolação é essa alegria verdadeira, né? Então, até onde vai o nosso choro? À medida que nós choramos, é a medida da nossa consolação. Então, perceba que o reino dos céus é uma mudança, né? Da tristeza em alegria, daqueles que choram e daqueles que são consolados, né? Então, algo está incomodando, mas no reino dos céus eles passarão por esse equilíbrio. A Brena colocou o choro, pelo que eu vi, é chorar porque porque você sabe que é pecador e que não tem como ser salvo por si mesmo. Isso é uma verdade. Agora, ok? Pode falar, Anne. Eu ia falar assim, eu não lembro se já tinha visto essa tradução aí com luto. E daí, quando você falou, né, de sentir falta de algo, talvez seja até, não seja não, né, essa necessidade mesmo ali, aquela quebra daquele relacionamento. Porque se você, né, por exemplo, ali quando, né, o Adão e Eva saem, não tem aquele relacionamento em pessoa. Porque é a mesma coisa quando você perde alguém, né? Você sabe ali, existe aquela, você sabe que tá em, né, mas assim, não tem aquele relacionamento, aquele contato físico ali. Então, assim, é perdido aquele contato físico, né? De estar com o Senhor no mesmo lugar. Eu não tinha visto essa tradução ainda de luto. Eu achava que era chorar por coisas da vida, sabe? Por dificuldades, adversidades. Sim. Cai um pouco aqui no que a Brenda falou, né? E a ideia de ser consolado é saber que você, né, no reino dos céus, a gente não vai ter mais esse momento de falta, né? Essa que é a ideia aqui mesmo. Versículo 5. Bem-aventurados humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados humildes, porque herdarão a terra. Na minha tradução está até manso. E manso talvez seja a melhor palavra aqui, né? O que é mansidão, hein? O que é ser manso aqui quando Jesus está falando aqui? Bom, a palavra, né, manso, ela vai dar a ideia, olha que legal, de gentil, né? Gentil, suave. Significa mais do que manso. A mansidão bíblica não é fraqueza,
mas não se refere ao exercício da força de Deus sob o seu controle, ou seja, demonstra poder sem aspereza unânime. Manso muitas vezes carece dessa mistura, né, de gentileza, força e gentileza. O que está querendo dizer o que é manso aqui? É a maneira como nós lidamos com diversas situações, em situações difíceis, por exemplo. É o contrário daquele que é agressivo, bravo. Então, como foi falado, a mansidão na Bíblia não é uma fraqueza, é demonstrar uma força sem ser áspero, tá ligado? É demonstrar força sendo gentil, né? E a questão deles aqui é que eles herdarão a terra, eles vão possuir a terra, né? Então, os mansos, né, estão marcando território. Então, parece que a terra é dada a essas pessoas, os mansos. Esse é o princípio do reino, né? Porque guerra é luta por espaço. Então, a mansidão você não precisa estar brigando. Não que não vai brigar, tá ligado? Mas a mansidão é aquele que sabe, né? É aquele que realmente sabe ser gentil em momentos de dificuldade. Só terminando aqui para o Marcos falar, a mansidão é a mansidão é aquela ovelha, por exemplo, que ouve a voz do pastor e é obediente a ela, tá? Tem essa pegada também. Ouve o que Deus quer e dá passos dentro da vontade de Deus, né? Então, a questão de ser manso é assim, engraçado, né? O Moisés foi chamado de manso, né? O manso, mas matou, né? Em geral, matou um cara lá, né? Tipo assim, né? Mas é deles o reino de Deus, é mostrar força, né? Ali ele é um outro contexto, mas a mansidão é nesse sentido aí. Oi, Marcos. Eu não sei se entra o mesmo caso de Jó, né? Jó também, ele foi manso em lidar com a situação que ele estava passando. Pode ser. Né? Uhum. Porque quando ele estava naquela situação, a mulher dele vira para ele, amaldiçoa esse Deus e morre. Né? Para de ser, talvez assim, para o nosso entendimento, para de ser lerdo, acorda para amaldiçoar aí e acaba com sua vida. Uhum. Mas essa história também de Jó tem um pouquinho de um contraste na questão que nem Moisés. Moisés foi chamado de manso, mas ele matou geral, né? Uhum. Jó, ele é considerado um pouquinho de manso, mas só que também tem algumas questões lá que ele amaldiçoou o dia que ele nasceu e tal, e tipo assim, é meio sei lá, meio perdido para entender, mas acaba que dá para dar uma colocadinha aí, né, nesse quesito aí de Jó. É verdade, porque o centro ali da questão de Jó é aqueles amigos que estão lá, a mulher e os amigos que estão meio que cutucando ele assim, né, tipo assim, e principalmente os amigos, isso está acontecendo porque Deus colocou isso em você e tal, é por causa do seu pecado, é porque, né, por causa do pecado que existe em você. E Jó, ele com todas as suas gentileza, ele olha para Deus e fala, se é por causa do meu pecado, diz aonde que eu pequei. Então, na verdade, o sofrimento de Jó não era por causa do pecado dele. Então, tem esse apontamento aí muito bom para Jó e para Moisés também. E a Bíblia vai dizer que bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra, né? Então, é isso mesmo. A ideia como eu falei, a ideia de herdar a terra é marcar território também, né? E eu acho que Moisés fez isso, né? Está meio que marcando território ali, porque eram seus irmãos que estavam, de uma certa forma, sendo subjugados ali. Tem esse apontamento aí. Pode falar, Fabrício. Na atual situação que nós estamos hoje, na sociedade é chamar de besta, né? Porque quando você tem essa postura de mansidão, frequentemente, o cara é besta, porque principalmente quando você é confrontado, né? Alguém falou mal de você, ou alguém levantou alguma calúnia.
E aí eu vou lá para Gálatas 5, né? Para os frutos do Espírito, que tem essa também, a mansidão faz parte, né? Uhum. E isso aí Exatamente. é fundamental que o cliente de Jesus tenha essa postura, né? Uhum. Porque quando é diferente, as pessoas falam assim, ué, não é crente, né? Ela não é crente, diz que é crente. Quando a gente, às Aham. vezes, né, pode, num determinado momento, né? Mas isso que você está falando é bem verdade, porque lembre-se, isso aqui é um código de ética, né? Não a lei. Isso aqui não é a lei, mas é um código de ética para o cristão agora. Então, se você for manso, né, você vai herdar a terra. Então, é código de ética isso aqui, né? Então, é bem importante isso que você falou. Pode falar, Gessé. Abriu aí? Quer falar? Oi? Não, né? Oi? Vai falar não, né? Quer falar não, né? Não, o que eu ia falar está em cima do que o nosso irmão falou aí. Às vezes a Beleza. questão de ser manso é você realmente aceitar tudo, né? Porque você é crente, tem que ser manso. É igual quando a palavra nos diz, se teu irmão te bater numa face, vira a outra. Mas a gente vai analisar que não é bem assim, né? Mas no pensamento, né, na concepção das pessoas é assim, o crente ele tem que aceitar tudo. Ele é cristão, né? Mas não é isso que realmente a palavra, né, nos ensina, e a gente está diante realmente dessas bem-aventuranças, né? Até a questão, né, eu ia falar sobre a questão antes aí dos que choram, mas já passou, que há muitos momentos que nós choramos, né? Pode falar, E tranquilo. a questão do manso justamente isso aí, é você tentar ser o mais calmo possível, né? Na realidade, ser manso é ser calmo, é não revidar muitas vezes as agressões. Muitas vezes na nossa caminhada cristã a gente passa por esses momentos, né? Até mesmo dentro do povo, né, de Deus, mas nós temos que realmente ter essa característica, né? Característica que o próprio Jesus ele realmente demonstrou e viveu tanto tempo, né, no seu ministério, né? É isso aí. Muito bom. O próximo aqui, para a gente caminhar, o próximo aqui é o versículo 6, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, né? Então, fome e sede, né? Traz essa ideia daquilo que você precisa para viver, né? Aquela questão das necessidades básicas ali, né? Questão de alimentação, né? De comida e bebida. Na verdade, aqui é fazer da justiça, né? Fome e sede, fazer da justiça uma necessidade, né? Porque a justiça, ela traz de volta o equilíbrio, né? Então, aqui é essa ideia de buscar essa justiça, né? A justiça é a manifestação, né? Para um mundo que está corrompido, né? Então, a justiça ela vai trazer esse tipo de estabilidade, né? A justiça ela passa a ser essencial mesmo, né? Então, o amor e a justiça, né, são essenciais para a vida cristã. Pode falar, Anne Coimbra. N. Sabe, eu não sei, eu falo que esse é o versículo da minha vida, porque assim, eu fico olhando, sabe, as coisas, aí tudo que acontece assim, que tá fora, assim, injustiças mesmo sociais ou qualquer outro tipo de coisa, e tem horas que eu fico tão nervosa, assim, que eu falo assim, não, mas olha, Deus vai consertar isso daí, sabe? E assim, é tanta coisa que acontece, assim, e às vezes as pessoas, né, você vê que todo tempo muita gente é enganada aí, né, e coisas, eu fico assim, gente, mas sabe, Deus vai fazer justiça. E aí eu fico, esse é o meu versículo favorito, inclusive. Eu falo que, assim, é o versículo da vida, porque você olha o mundo, você vê as coisas que estão acontecendo, você fica, assim... falei esses dias com a Juliana, assim, ó, Deus é Deus, né? Porque, assim, a gente olha e eu penso... Se fosse eu, já tinha acabado com esse negócio já, porque dá um estresse de ver, assim, sabe? Tudo fora do lugar, tudo perdido, eu já tinha acabado com esse negócio. E Deus está lá, né? E Deus manda Jesus, e assim, sabe? Consertando ali.
e essa mansidão, porque, assim, é muita coisa errada. Então, esse versículo, eu acho que vai ter justiça, sabe? Tudo vai ser consertado. Eu espero por esse dia, inclusive. Pode falar, Elias. Abriu aí? Não, não. Ah, não, Tô beleza. só com o microfone aberto aí, mas não tô Beleza, falando. beleza. Ô Foi Fabrício, aqui. pode falar, Fabrício. Eu complementando aí o que a Anne, né? Aham. A Anne falou. O que acontece? Nós não conseguimos, né, dissociar a nossa condição de crente com a nossa vida secular, né? Por exemplo, eu sou Sim. policial militar, né? Uhum. E se já é difícil ser crente e policial é um desafio dobrado, né? E eu já passei por diversas situações aonde se espera de nós uma atitude justa. E aí é que tá, porque o senso da justiça, ela é de Deus, né? E o que é ser justo, na verdade, né? A gente como diz Jesus lá quando fala dos tributos, né? Dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César. Eu acho que a gente porque é assim que acontece. A gente vai ver isso justamente quando a gente vai tratar com os menos favorecidos, né? E muitas vezes há uma supressão de direitos, né? E nós somos colocados à prova o tempo todo, né? Como eu falei, é difícil dissociar. E as pessoas esperam de nós. Eu estava na hora do almoço aqui, veio um colega almoçar com a gente aqui e a gente estava falando justamente sobre essa questão do assim da gente essa questão da condição de cristão, né? E as pessoas elas sempre esperam de nós algo diferente. E ele falando que tem cristãos que quando ele vai dar a paz do Senhor, o camarada fica constrangido quando está ali no meio militar e tal. Aí eu entendo a ele que existe o crente 007, né? Ninguém sabe que ele é crente naquele local ali. Mas, na verdade, é justamente porque nós temos que estar o tempo todo disposto a provar a nossa fé, né? Ou a, pelo menos, demonstrar o Deus que a gente serve. Porque se eu sou discípulo de Jesus e eu tenho uma atitude contrária ao que Jesus faria, aí eu entro em contradição. É verdade. É isso aí. Hein, Claudinei? Pode falar. E assim, o que a Anne falou aí é interessante, mas assim, o caos, Anne, ele vai sempre existir. E Deus, ele te coloca no meio do caos para que a glória de Deus se revele através de você e para que nas suas reações você possa demonstrar Cristo. Eu lembro que uma vez um professor que eu gosto muito falou assim que quando a gente está diante do caos, do erro e do pecado, não só Jesus, mas o universo vira os ouvidos para você e os olhos para ver se realmente, nesse momento, você vai optar pela justiça de Deus. E a justiça de Deus é o quê? Amar. Essa é a justiça de Deus, é amar. É amar. Porque se Jesus fosse exercer a justiça dele, nós tínhamos ido para a cruz. Mas ele não exerceu a justiça dele, ele nos amou de tal maneira. Então, o caos ele vai sempre existir. E o caos está aí exatamente para que nós possamos revelar a glória de Deus nas nossas reações nesses caos. Top demais. Esse professor é top, hein? Tia Lio, né, gente? Esse professor é muito top, viu, gente? É por isso que ele dá aula para nós hoje. Mas só fechando, desculpa, claro, só para responder, tia Lio, isso é até legal, porque assim, em uma escolinha dominical atrás, eu não lembro mais qual, eu tinha uma mania de falar assim, até um tempinho atrás, poxa, Jesus podia voltar logo, sabe? Tipo, meu Deus, olha como é que o mundo tá, não sei o que, volta. Só que daí eu, né, na escolinha, percebendo, assim, até o quanto é egoísta isso, né? Porque tem tanta gente precisando desse amor, tanta gente que não conhece esse amor, e às vezes a gente tá aqui, né, no meu caso, e pensando assim, mas tá tão ruim esse mundo, tá tão bagunçado,
Podia voltar logo. Mas, assim, é egoísta. Eu fui perceber o quão era egoísta isso, né? Aham. Tem tanta gente que está precisando desse amor, desse conhecimento que a gente tem. E, às vezes, a gente pensa só assim, ai, como quero ir para o céu, né? Ficar de boa e o resto, né? Aham. Por todos os outros, né? Por quem Jesus morreu também. Uhum. É isso aí. E é tão interessante, Claudinei, eu não Aham. lembro mais quem foi o professor que deu a aula para nós, Ah. estava falando sobre a história da igreja. E aí eu me lembro de um homem, eu não estou me lembrado mais o nome dele, mas eu sei que ele pegou um navio e ele estava indo para um lugar para poder pregar o evangelho. E aí ele ficava nervoso, ele ficava irritado, porque ele não conseguia entender que estava o mar todo turbulento e aí os crentes lá cantando. Aí ele falava, Aham. meu Deus, nós estamos aqui nesse sufoco e esse povo está aí cantando. Então, assim, nós somos esse povo diferente, que faz a Exato. diferença. Então, assim, nós temos um espírito excelente dentro de nós. E Uhum. para você representar esse espírito é muito perigoso. Então, você também precisa apresentá-lo de maneira excelente. Uhum. Porque não é você, é o espírito que está dentro de você que faz. Porque é como o apóstolo Paulo fala, né? O bem que eu quero, mas o mal que eu não quero eu já fiz. Eu faço, é. Então, assim, Verdade. então, assim, o que você tem que fazer? Quando você deixa Deus agir através de você, você pode ter certeza que ali você vai exercer a justiça de Deus. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Muito bom. Vamos lá, vamos continuar então. O versículo 7, né? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E misericórdia aqui, né, traz a ideia de empatia, de compaixão, né, se colocar no lugar do outro, né? A ideia de que Jesus viu a multidão e ele ficou compadecido, né? É um Deus que se compadece da nossa dor, que sofre junto com a gente, né? Então tem essa ideia aqui dos misericordiosos. Só para a gente andar um pouquinho mais rápido, então, versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, pois verão a Deus. E os limpos de coração, né? A limpeza de coração, ter um coração limpo, né? E a promessa é que eles irão ver a Deus, né? É uma experiência máxima aqui. Tudo que faz para Deus, né? Tudo que ouve, né? Ou melhor, ouve mais de Deus, né? Então é esse relacionamento íntimo, intenso com Deus, limpo de coração, é esses que vão ver a Deus, né? Então eles têm uma integridade diante de Deus, né? A Bíblia cita, né, alguns nomes de homens e normalmente ela cita assim: e Jó era homem justo e temente a Deus. Então, parece que Deus enxerga, né, o nosso coração da forma que realmente ele é. Fala de Zacarias a mesma coisa. Então, é esse coração que não é movido por ira, por discórdia, né? E, obviamente, que tem uma santidade aqui envolvida. E o verso 9, né? Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então, percebam isso, aqueles que promovem a paz, aqueles que, né, vai andar mais uma milha, é o que dá a outra face para Deus, para a outra face. É eles que promovem a paz, né? É eles que preenche todo o propósito de Deus aqui em relação ao reino, nesse sentido de equilíbrio, sabe? E nós somos esses, né? Os pacificadores, que a gente tem uma mensagem de paz, né? Então, a paz, ela é a harmonia do reino. Então, nós temos essa possibilidade aqui. Oi, Íria, está nos ouvindo? Sim, está sendo qual capítulo? É capítulo 5 de Mateus. Mateus, capítulo 5, bem-aventuranças. Obrigada. Agora eu quero que vocês percebam o seguinte: tem um sistema aqui fechado, eu vou tentar colocar aqui mesmo no quadro, porque quando a gente percebe, né, que a gente tem a atitude, certo? E também tem a promessa. Então, quando você pega essas duas palavras,
você vai ter dos versos 3 ao verso 10, um sistema fechado aqui. Você tem bem-aventurados esses e tem uma promessa. Então, a partir disso que a gente vai construir a nossa... vai construir toda a nossa linha aqui agora. Então, escrevam aí, vocês vão fazer esse exercício para mim. A gente vai fazer esse exercício juntos, tá? Então, nós temos aqui um sistema que quero que vocês coloquem de um lado, assim, uma coluna. Vocês vão colocar na primeira coluna aí. Acho que eu vou fazer no PowerPoint. Vou ir fazendo os PowerPoint. Eu quero que você faça aí no caderno de vocês, para a gente falar a mesma língua aí mais tarde aí. Eu vou fazer junto aqui. Todo mundo vendo aqui, né? Então, o que que eu tenho aqui desse lado? Quais são as atitudes que eu tenho de um lado? Vamos aí, olhando na sua Bíblia aí, o que que você acha de atitudes aí que tem do seu lado? Nós temos pobres de espíritos, né? Manso. Pobre de espírito. Depois, o que que eu tenho? Choram, os que choram. Estou falando na ordem, tá? Tenho os Seria o mansos. manso antes, né? Manso. Não, o manso é o terceiro aqui. É o terceiro. Porque tem pobre de espírito, os que Ah, choram e sim, os sim. mansos. Depois tem os que têm fome e sede de justiça. Certo? Certo. Depois, o que que eu tenho? Falem aí para mim. Os que têm misericórdia, Isso. Qual que é o outro? Limpos de coração, Limpos de coração. Qual que é o outro? pacificadores, Hã? os pacificadores, Pacificadores. E o outro? Opa, errei aqui. que sofrem perseguição, seria? Pode ser, os perseguidos, né? Então percebam, eu quero que vocês percebam essa analogia aqui, ó. A gente vai trabalhar essas analogias tudo agora. Tudo que está nesse... Tudo que está nesse... Isso. Então, o que que eu tenho aqui de... O que que eu tenho aqui de promessa, então? Eu tenho, deles é o reino dos céus. Vamos comigo aí, reino dos céus. E mais? Os segundos serão consolados. Isso, espera aí só um minutinho, deixa eu só copiar e colar. Então, lá, reino dos céus. Segundo, serão consolados. receberão o que Deus prometeu. Não, espera aí. Herdarão a terra, o terceiro. Terra. Herdarão a terra. Depois, serão saciados. Certo? Tudo bem? Certo. Serão A minha saciados. tradução de hoje, então, eu não vou falar. Serão saciados. Depois, alcançarão misericórdia. Misericórdia. Verão a Deus. Qual outra aí? Filho de Deus. Certo? Sim? Filho de Deus. Filho de Deus. E, por último,
reino de Deus, reino dos céus. Reino dos céus. Então, percebam que É o reino dos céus. Hã? Reino dos céus 2 vezes. Exatamente. Então, o reino do céu 2 vezes é que é o mesmo grupo, né? Então, perseguidos e o pobre de espírito, ele está no mesmo grupo aqui. Sim. Então, na verdade, nós temos um sistema sétuplo aqui. Então, nós temos um sistema de 7 atitudes com 7 promessas. Ok? Dá para perceber isso? Então, nós temos 1, vou colocar na frente, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, vem comigo na sua Bíblia. Vocês fizeram aí, está no seu caderno aí, nas suas anotações isso aqui, né? Tá, né? Pronto. Tá nas anotações aí. Ok. Então, vamos lá. Vem na sua Bíblia agora e do capítulo, né? A partir do verso 11. Presta atenção nisso aqui. A partir do verso 11, do capítulo 5, até o capítulo 7, porque tudo isso aqui é discurso de Jesus, lembra que esse é o primeiro discurso de Jesus, dos capítulos 5 até o 7, é o Sermão do Monte, né? Então, perceba o seguinte, quando Moisés, né, quando Deus deu a Moisés lá os 10 mandamentos, o que são os 10 mandamentos? É uma regra, vamos dizer assim, e se você for olhar, abra comigo aí rapidinho em Êxodo 20. Em Êxodo 20. Êxodo 20, né, que vai falar sobre os 10 mandamentos. Perceba que dos versículos 1, né, até o 17 aqui, os 10 mandamentos, né, que Deus manda, e mais a partir daí, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é extremamente importante na literatura hebraica. É um desdobramento do que acabou de falar. Então, por exemplo, no capítulo 20, você tem os 10 mandamentos. No capítulo 21, já vai falar dos homicidas, que tem aquele apontamento para a lei, não matarás. Capítulo 21, a partir do 17, está assim, ó, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será certamente morto. Se os dois brigarem, um ferir com pedra, com socos, e este não morrer, mas ficar de cama, se ele voltar, e aqui vai trazer desdobramento de você não amaldiçoar seu pai, que tem a ver com o 4º mandamento. Vocês estão entendendo? Então, é um mandamento, e daqui a pouquinho tem os desdobramentos dele, né? Então, é assim na literatura judaica. Então, você tem o capítulo 20, do 1 ao 17, que são as leis, e depois, né? E depois do capítulo 20, e vai decorrendo, a questão do desdobramento que está lá na lei. Então, por exemplo, capítulo 23 vai falar do falso testemunho. E a Bíblia não, né? E a lei está falando, não dará falso testemunho. Ainda no capítulo 23, o ano e o descanso do sábado, apontamento para o 4º mandamento, que é o sábado, né? Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui, né? Então, essa é uma figura normal de um hebreu que fala e depois fala os seus desdobramentos. Antes do Marcos falar, um outro exemplo é a criação. Lá em Gênesis 1, você tem um relato da criação.
Em Gênesis 2, você tem outro relato da criação. Uai, são duas criações diferentes? Não. É uma que é o desdobramento da outra, né? Gênesis capítulo 2 vai falar exatamente da criação do homem, né? Como se ele pensasse e agora faça o desdobramento daquela questão que ele levantou, que é a criação do homem. Então, eu quero que vocês entendam isso. Então, há um desdobramento nessa literatura judaica. Oi, Marcos. Só uma colocação, assim, nós tivemos mais ou menos um estudo parecido com o que você está falando aí. Sim. E o pastor falou assim, existe os 10 mandamentos, né? Uhum. Que isso aí não muda, é imutável, isso aí não tem como mudar, mas ele exemplificou, dizendo assim, é como a emenda parlamentar. Tem aquele que é a essência, que negócio ali, tem um que vai trazendo essa ideia, tipo assim, que necessitou aí, né, do quarto, que é a questão do pai e da mãe, né? E já nesse outro que você citou aí, é uma emenda disso aí, né? Porque Exato. Se houver questão de briga, vai acontecer isso aí que está lá no quarto mandamento. Então, exatamente. É uma emenda, mais ou menos Show um exemplo, de bola. assim, só para entender, uma emenda parlamentar. Matou a pau, é isso aí. E percebam que a gente gosta muito de falar de 10 mandamentos, mas, na verdade, não são 10 mandamentos. São 613. Mas por quê? Porque veio, né, desse desdobramento dessas 10 palavras. Aí, em Êxodo, volta a sua Bíblia lá para Mateus. Então, Mateus, você tem aqui esses 7... E os 10 mandamentos, se a gente for pensar, ele pode ser até 7, né? Os 3 primeiros tá falando em relação a Deus. O quarto é o sábado, depois o quinto. Então, tem um apontamento para 7 também. Mas vamos lá. Você tem aqui 7 bem-aventuranças, e a partir, então, do verso 11 até o verso 29 do capítulo 7, né? Então, você vai terminar o capítulo 5, vai fazer o capítulo 6 e o capítulo 7, são desdobramentos das bem-aventuranças. Então, vamos ler. Como eu já dividi as perícopes aqui, para a gente não perder tempo, eu já fiz uma... Mas eu acho que a gente pode fazer um exercício rapidinho, né? Vocês aí mesmo. Eu vou dar os 7 desdobramentos aqui e vocês anotem aí, por favor. Então, vamos lá. O primeiro desdobramento é Mateus, capítulo 5, do 11 ao 20. Só anotem aí do lado para vocês fazerem a correlação. Mateus, capítulo 5, do 11 a 20. Segundo, Mateus, capítulo 5, do 21 ao 32. Quem não está na aula está perdendo, hein? Vai ficar sem sinal, né, Taninha? Já ficou, né? O outro, esse é o segundo, né? O terceiro é Mateus, capítulo 5, do 33 ao 48. Mateus, capítulo 6, do 1 ao 18. Mateus, capítulo 6, 19 a 34. Mateus, capítulo 7, do 1 a 14. E Mateus, capítulo 7, do 15 ao 29. Então, são 7, presta atenção, são 7 desdobramentos aí. E o exercício agora é você ler cada um e correlacionar às bem-aventuranças lá. Quer dizer, então, se você estiver pregando
no capítulo 7, se estiver dando um estudo no capítulo 7, você vai dar um apontamento lá para as bem-aventuranças. Fala o 1 e o 2 aí, Claudinei. Mateus capítulo 5, do 11 ao 20. E Mateus capítulo 5, do 21 ao 32. Ei, tudo bem? Ei. Ele fala inglês, tá? Fala assim pra eles. Ai, Bye, fala bye. assim. Bye, bye. Meu Deus Fala. do céu. Fala bye bye. Fala bye bye. What's your name? What's your name? Bye bye. Aí vê Cocó, fala. Fala bye bye primeiro. Bye bye. Bye bye. Cocô. Pastor, Pode falar. fala-me de quinto e sexto. O quinto e o sexto é Mateus, capítulo 6, 19 a 34. E Mateus, capítulo 7, do 1 a 14. Deixa eu ver se eu consigo fazer um esquema rapidão aqui. Esquema tático aqui. São quantas? São 7. Já vai fazendo aí. Vocês entenderam o exercício rapidinho? Então, leem cada porção e tentem colocar qual é a bem-aventurança. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui uma tabela. Ter o quê? 7, 8, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Fazer assim. Ixi. Papel. 7, 8. 7, 8. 3 por enquanto. Aqui eu tenho, acho que eu vou fazer no Word mesmo. Vou ir fazer no Word. Ô, Cláudio, eu anotei um negócio errado aqui. Número não é minha praia, né? Eu anotei do 31 ao 22. Como assim? Contagem regressiva. O segundo que você deu aí é Mateus 5. Do 21 a 32. Ah, tá vendo? Pois é. Obrigada. Limpos de coração.
Então, vamos lá, rapidinho aqui. Eu vou dar um exemplo aqui, viu? Vou dar um exemplo aqui. Esse texto que a Anne perguntou, capítulo 5, do 21 a 32. Olha o texto. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matarás está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra teu irmão será passível de julgamento. Olha as palavras que se repetem. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal, e quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Portanto, quando apresentares tua oferta no altar, se ali te lembrares de teu irmão, tem algumas coisas contra ti, deixa diante do altar e vai primeiro reconciliar com teu irmão. Depois vem e apresenta a oferta. Entra logo em acordo com o teu adversário enquanto estás com ele no caminho do tribunal, para que ele não te entregue ao juiz e o juiz não ao guarda e seja lançado na prisão. Em vez disso, em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e joga fora. Pois o melhor para te perder um dos membros do que teu corpo todo lançado no inferno. Se a tua mão te faz tropeçar, corta e joga fora, pois é melhor para te perder um dos teus membros do que ir todo para o inferno. Também foi dito, quem se divorciar de sua mulher dele, documento de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que divorciar da mulher, a não ser por causa de infidelidade, torna adúltera. E quem se casa com divorciada comete adultério. Então, nesses versículos, né, de 21 a 32, está falando sobre a raiva que difama, né, o irmão, e reconciliação. Vai falar da origem do homicídio, que é a raiva, e, em princípio, né, o assassino não é a pessoa, mas é aquele que ira, né? É a raiva, é a ira. Então, entre os irmãos cristãos, a raiva tem que ser eliminada, né? Não pode matar, não se irar e não chamar de tolo. Olha só, mesmo se chamar de tolo, você já é, né, réu de morte, né? Se chamar alguém de tolo. O crime menor aumenta a sentença. Percebeu aqui no texto? Então, então aqui, Jesus está sendo a ideia da intolerância com o mal. Peraí. Essa intolerância com o mal. Então, se a gente vai falar de lei e de justiça, parece que o buraco é mais embaixo aqui, né? Então, não é só você matar seu irmão, o próprio ódio, né? Então, não há distinção clara entre uma pessoa e uma raiva tempestuosa aqui. No 27 ao 30 vai falar de adultério e pureza, né? A questão da retidão, e sempre quando fala dessa ideia de retidão, tem um apontamento para a justiça, né? E no 31 a 32 está falando aqui que o casamento tem a ver com a aliança, né? Então, esse texto, ele tá sendo um desdobramento de qual bem-aventurança? Misericórdia? Não. Pacificador. Mansidão? Alguém falou aí. Os pacificadores. Oi? Os pacificadores? Também não. Vamos para outro texto. Alguém dá mais?
Quando fala de Seria fome de justiça? sede, fome de justiça. Exatamente. A gente que quer fazer justiça com nossas próprias mãos aí, ó, para matar o irmão, né? E, na verdade, não precisa ser um assassino, não precisa enfiar a faca para matar, é só odiar, você já matou ele. Então, tem seus desdobramentos. Então, a gente já achou um, que é esse segundo aí, né? Eu estou colocando na minha planilhazinha aqui, na verdade, o meu Word, para colocar certinho. Pode falar. Esse matar aí é um matar no sentido literal também, ou também tem a ver com o fato de que se você odeia, se você sentir raiva, você acaba... Deixa eu tentar explicar. Tipo, acaba até não compartilhando ali, não desejando que aquela alma daquela pessoa seja salva, etc. E seja um matar também espiritual. É só um físico, assim? Não, não. Toda vez que tem odiar, o odiar na Bíblia, por exemplo, é a mesma palavra aqui, quando Jesus fala assim, quem não odiar seu pai e sua mãe, não tem parte comigo. Como é que é esse negócio de odiar pai e a mãe, né? Você já viu esse versículo? E não odiar não tem parte comigo? Quem não odiar seu pai e sua mãe não tem parte comigo. Já viram esse versículo? Deixa eu achar ele aqui. Ué, mas não quem viram? não Nunca odiar viram? não tem parte com Deus? Odiar, Claudinei. Não é deixar, agora não? Agora fiquei meio Você tá confuso. enganando a gente, né? É pegadinha ali, ó. Vai virar a cara dele. Deixar faz. Heresias Peraí. 4:14. Qual que é a referência? Falou de É quem não deixar, Claudinei. Calma. Quem não odiar seu pai e sua mãe não tem parte comigo. Deixa eu ver qual a referência aqui que eu vou abrir o grego para nós. Acho que é Lucas 14:16. Deixa eu ver se é essa a referência aqui mesmo. Não. 14:26. Não. 26. Espera aí, gente. Tem uma parada de odiar aqui. Segura aí. O que eu quero dizer é... Vocês estão achando que esse versículo de Mateus 19:29, e todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmã e mãe, é esse? Por amor do meu nome, receberá... É esse que vocês estão olhando? Lucas 14:26, o meu tá mais ou menos parecido. Tá como? Tá? Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É Lucas o quê? Deixa eu tentar no grego aqui. Bible, Hub, Luke. Lucas o quê? 12:26. 14. 14. Peraí. 14:26. Ô, Claudinei, na minha Bíblia aqui, na versão em inglês, tem a palavra hate mesmo, que é odiar. Que é Daí odiar. fala, if anyone comes to me and does not hate, tipo, não odeia. Isso. Exatamente. A tradução correta é essa, viu, gente? Não... Tem as traduções que querem passar o pano aí, mas a tradução correta é essa. Olha aqui o grego. Eu nunca tinha lido isso aqui. Se qualquer um vem para eu, né, vem para mim, e odeia o pai de si, e a mãe, e a esposa, e os irmãos e a irmã, ele é capaz
ele é capaz de ser meu, né, para mim, um discípulo, né? Então tem parte comigo, ele é meu discípulo. Agora vamos entrar na palavra odiar. Vamos entrar na palavra odiar. Então, olha o que esse versículo está falando, hein? Se você não odeia seu pai e sua mãe, você não pode ser meu discípulo. Ixi. O Claudinei, na minha tradução é aborrece. Traduzindo o quê? A minha tradução é aborrece. Aham. Algumas trazem aborrece mesmo. Ô, Klaus, na versão em português, né, é a minha versão daquela internacional, não sei o quê, linguagem, alguma coisa assim. Mas ó, em português fala, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, até mesmo sua própria vida mais que a mim. Gente, o português é sempre mais bonitinho, né? Isso até filme, isso aí é sério esse negócio. Os títulos dos filmes em inglês, quando em português, sempre fica mais romântico, mais bonito. Olha só, muito bom. Então, olha o que está acontecendo aqui, né? Essa palavra odiar, detestar, amo menos, estimo menos, né? Amar alguém ou algo menos do que alguém mais, ou seja, renunciar a uma escolha em favor de outra. Então, se alguém vem a mim e não odeia, ou ama menos do que o Senhor, seu próprio pai, sua mãe, filhos e irmãs, sim, até mesmo sua vida, ele não pode ser meu discípulo. Então, o que está dizendo aqui? É a questão de prioridades. Né? Então, esse odiar tem uma ideia aqui de prioridade, não é essa questão romântica de amor. Então, é uma questão mais de prioridade. E lá também é a mesma coisa. Está vendo? Tem outros... as outras versões aqui, né? Então, por exemplo, Mateus 5:43, tanto na King James, na Internacional, na NAS, e no grego você tem todas as outras versões, é a mesma palavra. Então, o que está querendo dizer o texto aqui? Que o irmão não é mais prioridade sua. Então, quando você fala que o irmão não é prioridade sua, então há um rompimento no relacionamento. É disso que o texto está falando. Vocês ficaram abismados agora com a tradução? Vocês não tinham visto essa tradução antes? Chocados. Eu já ouvi essa tradução. Mas eu vou... então, o próximo áudio de vocês, né, que eu vou fazer é sobre hermenêutica, mas eu posso dar uma palhinha super rápido aqui sobre uma questão extremamente importante. Deixa eu só abrir um documento aqui. Na verdade, eu vou abrir o meu trabalho de hermenêutica que eu fiz. Deixa eu ver se vai dar para compartilhar. Não o trabalho todo, né? Mas só uma partezinha aqui que eu quero. Acho que está aqui. Vou aumentar um pouquinho em cima. Rapidamente aqui. Acho que eu já mostrei isso em outras aulas. Para alguns alunos é repetitivo isso, mas eu vou falar de novo. Então, aqui tem um sistema, né, de traduções da Bíblia. Então, você tem uma forma mais formal, mais literal da Bíblia, e tem uma forma mais dinâmica, mais funcional e querendo ou não, mais liberal da Bíblia. Então, perceba que você tem Almeida, Revista e Corrigida, e depois que eles viram que tinha alguns erros, né? Então, tem agora Revista Corrigida Fiel, Bíblia... essa aqui é a King James, essa aqui é a Bíblia King James, que a Anne tem, é essa que você tem, né?
Não, Deve eu ser. tenho, Não? eu fui olhar aqui agora, não, a minha é NVI. Ah, tá, ok. Tem o ARA, que é Nossa, atualizada, que é ô Almeida Revista Claudinei, Atualizada. Pode falar. essa Bíblia, a King James, ela não é uma que foi descoberta tantas heresias nela? Não estou sabendo. Eu Não fiquei estou sabendo. sabendo. Não, eu acho que deve Eu ser a tinha até uma, eu mensagem, não? desfiz dela. Não Hã? é a Bíblia a mensagem? Não, essa Porque a aí eu mensagem é uma até Bíblia ganhei. norte-americana também. Não, não deve ser Eu essa King ganhei a James, King não. James de presente do pastor Márcio. E na época, quando saiu essa história, eu até desfiz da minha. Não, eu acho que não é essa Bíblia, não, Roseni. Pode ser Ou alguma talvez eu versão. esteja errada, né? Pode Eu ser tinha alguma uma versão dessa, eu desfiz diferente. dela. Entendi. Mas não, a Bíblia King James, ela na verdade. Peraí. A Bíblia King James é, na verdade, a tradução do grego para o inglês. Então, ela tende a ser até mais literal, um pouco. Então, por exemplo, a nossa, por exemplo, a Almeida Revista Atualizada, essa do João Ferreira de Almeida, ela não é uma tradução direta do grego, porque você tem o grego e depois nós temos a Vulgata, que é a tradução para o latim, e depois que veio para nós. Então, de uma certa forma, King James é um pouco mais literal do que os que chegaram até a gente. Ô, Cláudio, só uma coisa, eu já ouvi Claro. algum comentário sobre essa King James também, eu não sei, a hora que ela falou, eu lembrei, eu já ouvi alguma história, não sei se era isso mesmo, se tinha coisa errada, algum negócio, Podemos mas eu já procurar ouvi saber, alguma então. história também. Foi, eu Pode lembro, ser, Claudinei, que eu desfiz da minha. Pode ser comentários, mas aqui, essas Bíblias, não só a King James, mas as outras, por exemplo, você tem aqui a King James, tem Almeida Revista Atualizada, que é uma versão boa, porque atualiza a revista corrigida do João Ferreira de Almeida, porque lembre-se, tem erros de concordância de português. Por exemplo, Gênesis 1 vai falar, no princípio criou Deus os céus e a terra. E, na verdade, o sujeito está depois do verbo. E na nossa concordância, né, o sujeito tem que ficar antes do verbo. Então, tem essas questões de português. Então, a Almeida Revista Atualizada, ela corrige, né, alguns erros. Você tem aqui do século XXI. A século XXI, nós do Projeto 70... Espera aí, gente. Nós do Projeto 70, a gente trabalha muito com essa tradução aqui. Nas nossas igrejas, a gente convencionou ser essa tradução. E por quê, né? Só porque tem um apontamento assim para essa Bíblia, quer ver? Ela é uma versão Almeida século XXI, uma revisão e atualização da versão Bíblia revisada de acordo com os melhores textos no hebraico e do grego. Os direitos pertencem à Juerp. Juerp é uma publicadora batista, né? Então, a gente, por convenção, mas isso não tem nada a ver, né? O que eu estou querendo dizer, a gente já percebeu alguns erros aqui também nas nossas Bíblias. E é por isso a importância de você ir para o grego, ter outras traduções aí, outras versões da Bíblia aí na sua casa. Porque quando você quer, por exemplo, pregar, evangelizar, beleza, você pode usar aí a NVI, porque tem uma linguagem mais, né, de hoje e tal. Mas se você está fazendo um estudo, uma pregação, você precisa ir nos melhores textos, tá? Então, só continuando aqui, ó, depois da NVI aqui, eu tenho a nova tradução da linguagem de hoje, você tem a Bíblia Vida, você tem essa nova tradução, ou é inglês isso aqui, eu não lembro disso aqui. Esse aqui é a Bíblia A Mensagem, e esse aqui é a Bíblia, Anne, TQJB. É a versão
homossexual da Bíblia, é a versão LGBT da Bíblia. Então, essa aqui é a Bíblia da Rainha James, Rainha Tiago, né? Queen James, tradução Rainha Tiago aqui. A gente colocou essa para a gente ter ideia, mas a partir daqui, gente, da NVI, a partir da NVI é uma tradução mais ampla, no sentido de eles buscam outras palavras. Por exemplo, Marcos 10, o cego, ele percebeu que Jesus, né, vinha e ele clama a Deus, mas na NVI ou NTLH vai tá lá, que o cego, ele gritou a Deus. Tem diferença entre gritar e clamar. Por que eu estou falando isso tudo? A gente precisa de ter ferramentas que façam com que a gente não erre, ou erre menos, né? Não errar mesmo. Então, por isso você precisa ter outras traduções aí na sua casa. Você precisa aprender a mexer no Bible Hub, que te dá a ideia das palavras no grego, e a gente tem um módulo, né, exclusivo para isso, né? Quem já fez, já vê um pouquinho sobre isso. Mas vocês já podem mexer, Bible Hub, eu posso colocar aqui e vocês buscarem, vocês precisam colocar as traduções, né? Aí, ó, tá vendo? A minha aqui tá, né, NVI e tal. E daí tem a versão em inglês, porque ela é bilíngue. Aí tá NIV. Mas eu acho que é a mesma coisa, então, né? Quando eu leio em português e inglês, me soa bem diferente. É diferente. Exatamente. Igual essa parte aqui mesmo é totalmente diferente. Eu não sei não sei o que é, mas em inglês a sigla dela é NIV. NIV. Eu não sei te falar. Agora, percebam, né, a ideia das palavras aqui. Mas vamos continuar, nós estamos, então, criando a nossa tabela, e eu estou aqui, ó. Vocês estão vendo aí, né? Então, fome e sede de justiça, para mim, então, deu o quê? Para você, então, deu o quê aí? Mateus, não é isso? Mateus 5, do 21 ao 32. Eu posso já fazer esse exercício bem rápido para vocês, para a gente não perder tempo aqui. A primeira perícope, que são os humildes, né, de espírito e os perseguidos, eles estão aqui, ó, Mateus 5, 11 a 20. Então, esses são os desdobramentos. Então, os misericordiosos é Mateus 7, 1 a 14. Limpos de coração, Mateus 6, 1 a 18. Estou fazendo a tabela aqui já para a gente. Fome e sede de justiça. Deixa eu ver. Os que choram. Mateus 6, 19 a 34. Herdarão a terra. Mateus 7, 15 a 29. E os pacificadores, Mateus 5, 33 a 41. Abra sua Bíblia aí, Mateus 5, 33 a 48. Vamos ver se vai cair mesmo na questão dos pacificadores aqui. Mateus 5, 33. Então, tenha em mente, né? O que você precisa ter em mente? Pacificadores e qual é a promessa? Filhos de Deus, tá? Então, os pacificadores e filhos de Deus. Eu vou ler aqui. Ouviste também que foi dito aos antigos, não jurará com falsidade, mas cumprirá
os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podeis tornar branco nem preto um só fio de cabelo. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o não, não, pois o que passar disso vem do maligno. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face, se oferece também a outra. E ao que quiser levar ao tribunal e tirar tua túnica, deixa que leve a capa. E se alguém te obriga a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Mas a quem te pedir e não dá a quem te pedir, não voltes as costas a quem te pedir emprestado. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai, que está no céu, porque ele fez nascer o sol sobre os bons e os maus e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes quem os ama, que recompensa tereis? Os publicanos também os fazem o mesmo. E se cumprimentar somente os vossos compatriotas, que fazeis especial, os gentios também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeito, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Não tem a ver com pacificadores, de promover a paz, de ser filho de Deus. Então, é um desdobramento do que está acontecendo. Agora, perceba o seguinte, você está com sua Bíblia aberta aí, não está? Está com sua Bíblia aberta aí. Vamos lembrar, dos capítulos 5 até o capítulo 7 é o quê? Eu vou desligar o computador e vou acabar com a aula. É o quê? O discurso de Jesus. Exato. É o discurso, é o primeiro discurso de Jesus. Ok, do 5 ao 7. E a gente já fez aqui que, né, o capítulo 6, o término do capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 tem a ver com as bem-aventuranças. Certo? Então, a partir do capítulo 8 e capítulo 9 são as narrativas. E dentro dessas narrativas, presta atenção aqui, tem 7 curas. 7 curas que têm a ver com as bem-aventuranças. Então, vamos trabalhar a nossa tabela. Tá vendo que não é só escrever? Tem um porquê tá assim na Bíblia. Ah, alguém escreveu e tá assim jogado. Não. Então, agora nós temos 7 curas aqui. Cura do leproso, Cafarnaum, a sogra de Pedro, o paralítico de Cafarnaum, a cura da filha de Jairo, a cura da mulher hemorrágica, a cura dos 2 cegos. Aí depois a gente vai completar a nossa tabela, segura aí. Então, é só para vocês entenderem, a gente vai caminhar como que Mateus está sendo escrito. Então, o capítulo 8 e o capítulo 9 são as curas, os feitos de Jesus aqui. Ok? Fechou? Narrativa. Capítulo 10 é o quê? Segundo discurso. Segundo discurso de Jesus, que tem a ver com o avanço do evangelho. É a chamada, é o chamado. É a missão dos 12. Né? O reino precisa avançar e Jesus vai chamar os 12. Então, quero que vocês... Vamos ler o capítulo todo aqui para vocês terem, né, para a gente ter uma ideia. Às vezes, tem capítulos na Bíblia que a gente nunca leu, né? Todo. Ou nunca estudou. Então, vamos lá. E eu vou parar no 12, porque eu preciso voltar no capítulo 6. Bom, eu vou parar no capítulo 10, porque eu preciso voltar no capítulo 6.
chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Deixa eu só completar uma questão aqui. E estes são os nomes dos 12 apóstolos: Simão, chamado Pedro, André, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, cananeu, Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou esses 12 e ordenou: não ireis aos gentios, nem entrareis em cidades dos samaritanos, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar o evangelho, o reino dos céus chegou, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça receber de graça vos dá. Não levareis no cinto ouro, nem prata, nem cobre, nem bolsa de viagem, e por aí vai. Não vou ler isso aqui tudo agora não, porque eu quero dar um apontamento aqui. Esses 12, a missão dos 12 era para levar o evangelho a todas as tribos de Israel. Isso está claro? O 12 tem a ver com a nação de Israel. São 12 tribos, né? 12 patriarcas, no caso. Então, você tem 12 discípulos. Então, tem um apontamento para a casa de Israel. Perceba o versículo 6. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, os 12 têm uma missão local, uma missão, né, sobre os próprios judeus. Ok? Então, perceba que, quando você volta à sua Bíblia, e é interessante a gente ver algumas passagens da Bíblia. No capítulo 9, tem a cura da filha de Jairo e a cura de uma mulher com hemorragia. Essa mulher sofria por quantos anos? 12 anos. E a filha de Jairo tinha quantos anos quando ela morre? Era 12, parece, também. 12 anos também. O que é 12 anos? O que é 12 anos para uma menina judia? A essência, né, partindo para a ideia como é que eu posso explicar? Ela estava entrando, assim, para ser quase, assim, uma dona, um casamento, uma dona de casa, uma coisa desse tipo, assim, não é bem isso, não, mas é mais ou menos parecido. Exato. Era uma nova fase da vida dela, exato. Era uma nova fase da vida dela. E perceba que a filha de Jairo morre e ele é a única filha dele, o texto vai dizer, né? A única filha de Jairo. Então, a ideia da descendência, né, sendo quebrada ali, e descendência para um judeu é algo extremamente importante. Tem à vista Abraão, né? Eles visualizam, né, a descendência. E por que é importante dizer isso, esses apontamentos, né? É uma mulher que estava sofrendo por 12 anos e agora uma menina que morre aos 12 anos, né? Então, perceba aqui novamente a ideia de meio que trocar ou patinar aqui na questão daquilo que é antigo e daquilo que é novo, né? A mulher que já tinha mais idade por aquela que, né, era uma menina. Mas Jesus cura as duas. Mas entendem por que isso aqui está no texto? É para entender essa ideia de 12 anos, né? 12 anos sofria, 12 anos 12 anos de idade morta. E agora, novamente, no capítulo 10, os 12 sendo chamados ali para uma missão, né, extremamente nova, né? Então, tem esses apontamentos aqui.
Então, quando você abre Mateus no capítulo 10, e agora abre a sua Bíblia lá em Lucas no capítulo 10, Mateus no capítulo 10 e Lucas no capítulo 10, o Lucas no capítulo 10 é a missão dos 72 discípulos, né? Há um erro de tradução, normalmente. A Bíblia hebraica vai trazer 70 discípulos, né? Na verdade, a Bíblia hebraica, ela sempre vai apontar para 70. Na tradução do hebraico para o grego, feito na Septuaginta, que houve essas diferenças. O que é Septuaginta? Alguém vai perguntar, o que é Septuaginta? Quando Alexandre o Grande governou toda aquela região com o Império Grego, ele constrói uma biblioteca em Alexandria, no Egito. E colocando essa biblioteca, ele quis que todos os livros fossem escritos em grego. Então, ele comissiona 70 rabinos, né, para fazer essa tradução para o grego. Por isso que chama Septuaginta. Septuaginta, não. Septuaginta. Então, é essa tradução que tem alguns erros, né? Então, por exemplo, na Bíblia hebraica, no original, quando você pega lá o original da Bíblia hebraica, o primeiro livro não é Gênesis, é Bereshit, que significa no princípio. Então, não é Gênesis. Então, você tem outros apontamentos aqui. Vocês vão ver isso em outros modos. O pessoal aí que já fez módulo comigo já ouviu isso muito, 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 muito. Bom, capítulo 10 de Lucas vai narrar a missão dos 70, e perceba a evolução dos verbos. Verso 2, e dizia, na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio do lobo. Não levei sacolas, nem bolsa, nem viagem. Aqui está dando uma ideia de dependência. Não leve nada, nem sandálias. E ninguém cumprimenteis pelo caminho. Está dando uma ideia aqui de urgência. Em qualquer casa em que entrares, dizei primeiro a paz esteja nessa casa. E por aí, olha o 7. Ficai nessa casa, comendo e bebendo o que tiverem. O 9. Curai os enfermos. E aí depois vai ter novamente um apontamento para aqueles que não receberam. Então perceba que Marcos 10 é o chamado para os 12, né, uma missão para Jerusalém, mas Lucas 10 é a missão dos 70, que tem uma missão universal, é levar o evangelho para fora de Jerusalém. E esse foi, obviamente, a missão de Jesus, é para todos os povos. A missão de Jesus é morrer não só pelos judeus, não só dar a vida para os judeus, mas para todos os povos. Ainda em Lucas, volta um pouquinho aí, e em Lucas, no capítulo 2, Lucas, capítulo 2. Lucas, no capítulo 2, eu vou só falar isso aqui para a gente dar uma parada, viu? Lucas, no capítulo 2, você tem aí apontamento de Simeão e Ana. A partir do verso 25. E no 25, a partir do 25, vai dizer assim, ó. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e temente a Deus. Olha aí o que a gente falou. Esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Agora, presta atenção. Ele esperava a consolação de Israel. Esperar a consolação de Israel é o quê?
está debaixo da promessa messiânica, né? Que o Messias iria vir. Verso 26, o Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. Assim, movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais levaram o menino Jesus para fazer por ele conforme ordena a lei, Simeão tomou nos braços e levou a Deus, dizendo: Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Então, a missão de Jesus sempre foi para toda a humanidade. Então, Jesus começa com os 12 discípulos numa missão para Israel. Jesus, ele dá esse passo, agora ele envia não só 12, mas 70, né? E agora não é só para Israel, mas toda a região, né? Toda aquela região que a gente viu no mapa, Decápolis, Pérea, né? Toda aquela região. É uma missão universal, dizendo que os gentios também fazem parte desse reino. E, obviamente, que os fariseus e os judeus religiosos não concordaram com isso. E a gente vê a luta do evangelho, né? A luta dos judeus, os judaizantes, né? Principalmente, contra essa questão dos gentios. Então, Mateus 10, você vai voltar para mim, Mateus 10 é o comissionamento desses 12, e Lucas 10 é o comissionamento dos 70. E a gente viu que Lucas escreve aos gentios, né? E essa narrativa de Lucas 10 só está em Lucas mesmo. Ele prega para os gentios e ele está falando aqui que a missão também é para os gentios. Não só para Israel, mas também para os gentios. Ok? Certo. Volta um pouquinho sua Bíblia. Mateus capítulo 6. Desculpa. Mateus capítulo 11. Aí não é voltar não, né? Ir para frente. Mateus capítulo 11. Terminando de dar instruções, só vou fazer essa partezinha aqui. Terminando de dar instruções aos seus 12, Jesus partiu dali para ensinar e pregar a cidade da região. Ao ouvir falar das obras de Cristo, do cárcere, João mandou seus discípulos perguntar: Tu és aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: Ide contai a João o que ouvis e o que vedes. Presta atenção, estou colocando aqui do lado, tá? Estou colocando do lado. Cegos veem, paralíticos andam, qual mais? Surdos ouvem. Leprosos são limpos. Peraí. Leprosos são limpos. Surdos ouvem. Já foi. Mortos ressuscitados. E os pobres é anunciado o evangelho. Aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandaliza por minha causa. E aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 declarações de Jesus. Olha os 7 de novo aí. E vai encaixar lá nas bem-aventuranças. Vamos dar uma pausa e a gente volta daqui a pouquinho com você sonhando com esse sistema séptuplos aí de Mateus. Pode falar, Roseni.
Na minha Bíblia, a minha Bíblia é a Nova Almeida atualizada. Ela fala assim, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ok, vamos lá para o grego, é nesse sentido aí mesmo, quer ver? Mas pode falar. Oi, pode falar, Roseni. Não, eu estou só esperando. É isso aí. Mateus 11, verso 6. Ó, é abençoado, né? Bem-aventurado. É aquele que se não deve cair em mim. Fazer, né? Como você escrever aí, a questão da pedra de tropeço. Agora a gente vai pegar essa palavra aqui, ó. Deve cair. Para nós é traduzido como pedra de tropeço, né? Tropeça. Fazer tropeçar, né? Causar indignação, chocar, escandalizar, corretamente colocar uma armadilha para impedir a conduta, né? O pensamento correto, fazer tropeçar. Então, a ideia aqui não fique pensando se Jesus é ou não é o Messias. Né? A ideia, né, colocar uma pedra de tropeço ou impedimento no caminho. Lembra quando Pedro fala, né, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus vai falar, Pedro, o que você falou o que você falou veio, né, dos céus, tal. Aí Jesus vira e fala, eu vou sofrer, vou morrer, tal. E Pedro fala assim, não, você não vai, não vou te deixar, eu vou, né, tipo assim. Então é nesse sentido, né? Deixar, ele não estava deixando, Pedro estava sendo uma pedra de tropeço ali para Jesus, né? Não estava sendo aquele que facilitaria a missão de Jesus. Então a ideia aqui gente, eu sou o Messias e eu vou morrer mesmo. E eu vou dizer para vocês né, o porquê disso, mas a gente vai dar um break por aqui e eu vou deixar aqui 2 textos para vocês lerem. O primeiro texto está em Isaías, aí eu preciso ver qual é a referência, Isaías capítulo 61. Eu quero que vocês leiam 2 textos, tá? Deixa eu ver se está fácil aqui. Isaías 61, no capítulo, versículos 1 e 2, capítulo, toda hora. E Lucas 4, do 17 ao 21. Vou colocar aqui. Vamos fazer o seguinte, né? Agora são 10 para as 4. Vamos dar uma parada de 20 minutos, pode ser? Repete as referências aí, Claudinei. Soltou bem um foguete aqui na hora. Isaías 61, 1 e 2. E Lucas 4, 17 a 21. Vou colocar no grupo também.
Beleza? Pode ficar aí no Zoom, a gente vai fechar. Oi, Gessé, você quer falar? Não, né? Beleza, beleza. Então, daqui 20 minutos a gente volta, viu, galera?